Oi, gente, eu sou a Bianca e hoje a gente vai falar do planejamento da sua história, do seu livro, como é a melhor forma de se fazer. Algumas pessoas ficam bem perdidas nessa hora, ao mesmo tempo que é fácil para outras, é difícil para algumas e eu me encaixo nesse ponto. Tem histórias que vêm muito rapidamente, mas tem outras que demoram demais, que me deixam muito incomodada, porque eu não consigo definir um tipo de planejamento, aonde essa história vai seguir, para onde ela vai parar. Então, se você tem esse problema, eu vou tentar te ajudar. Primeiramente, sobre o que vai se tratar a sua história. Ela é de fantasia, ela é romance de época, romance romântico. Você precisa definir isso muito claramente na sua mente. Você precisa ter o plot dela. Um anjo que se apaixona por uma mortal. Princesa é renegada em busca do seu trono. Tem que ter esse plot principal. E com esse plot você vai definir o local. Se passa na Idade Média, num futuro pós-apocalíptico, num futuro de ficção científica. Então vocês vão definir isso. E isso vai trazer o tipo de roupa, os costumes. Você pode criar um universo inteiro ou você pode se basear em livros de fantasia medieval mesmo. Trono de Vidro é bem desse naipe de fantasia medieval, mas Crescent City já é um futuro mais avançado, digamos assim, em que tem raças. Então você pode definir esse tipo de coisa. Quando é romance de época, você pode fazer um romance histórico ou só de época, em que o de época seria mais que o tempo histórico não influencia muito na história da protagonista, e o romance histórico, que é tipo Outlander, que o que tá se passando na época influencia muito o que tá acontecendo com os protagonistas. Você pode definir uma língua. Game of Thrones, Dothraki, você pode criar isso, apesar de que eu não aconselho você a criar um vocabulário muito extenso, é bem difícil e se você não é estudado nisso, algumas palavras eu super apoio, eu crio muito, tá? Mas um vocabulário extenso eu acho que é mais difícil, muitas pessoas aconselham. Se você for estudado nisso, aí é super. Mas se não for, eu aconselho você a criar algumas palavras, algumas coisas, mas não tanto, tá? Não aprofundar tanto, porque vai se tornar muito difícil. Mas se você quiser também, estude pra isso. Você pode tudo. E o centro do local onde a personagem pode coexistir. Num palácio, numa vila, num clube de assassinos, você que sabe. Você também vai focar no protagonista. Eu já fiz um vídeo sobre protagonistas, então vão lá na playlist para vocês verem certinho de como escrever o seu livro. E eu espero que vocês estejam gostando. O protagonista é o principal. Eu acho que ele é o que tem que cativar o leitor, como eu já disse. E é mais ou menos isso. E o outro principal que vem, que seria o vilão, o grande antagonista da sua história. Vamos citar Kylo Ren de Star Wars, da última trilogia. Kylo Ren é criado para ser um anti-herói, um antagonista da trilogia. Vai ter spoiler, tá? Mas ele acaba se tornando um anti-herói e depois pode retornar para o lado da luz. Então, você pode criar um antagonista assim. E eu aconselho muito a você entrar na mente do antagonista. Escreve um conto do passado dele, entra mesmo. Eu, por exemplo, fico muito divagando sozinha, fico vivendo como se eu tivesse sendo o antagonista. Seu vilão não precisa ser necessariamente um anti-herói. Ele pode ser vilão de tudo mesmo. Eu sinto falta de alguns vilões mesmo, tipo vilões que não se tornam antagonista ao longo da história. E, bem, o seu antagonista também não precisa ser uma pessoa física. Ele pode ser uma batalha, um desastre ecológico, um vulcão em erupção e que vai destruir o reino da princesa. Ele pode ser um animal enorme nascido do fogo do Tártaro. Você tem liberdade para criar tudo o que deseja. Então não se prenda a personagens sarcásticos como vilões. Você pode fazer a sua história e a sua história pode ter mais de um vilão. E eu aconselho, tá? É completamente fundamental que seu protagonista pelo menos passe por 2 divergências num livro ou uma grande mesmo. Eu aconselho mais ou menos isso. Ou pequenas divergências, pequenas coisinhas que acontecem. Por exemplo, na Alicent, eu decidi fazer que alguns espíritos, alguns seres perseguissem ela
e no final houvesse uma grande repercussão, vamos dizer assim. Então eu decidi fazer isso, você pode fazer, para o seu livro não ficar muito monótono. Então é mais ou menos isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e estejam adorando esses vidinhos mais curtos assim, explicativos, mais rápido. Espero mesmo. Obrigada e deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça algum tipo de vídeo.